Nós vamos começar nosso culto vespertino cantando O Amor de Jesus, número 85, O Amor de Jesus. Vamos cantar as duas primeiras estrofes. Obrigado, Senhor, pelo dia. Nos podemos juntar aqui na tua casa para te louvar. Obrigado por meus irmãos. Abençoe esse tempo, Pai, que nós podemos juntos aprender mais da tua palavra. Eu seja com teu servo no ensino e conosco para recebê-la e nos praticá-la. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Próximo hino, número 229. Mais um nome. Vamos cantar a primeira e última estrofe. Mais um nome, 229. Saber que nossos pecados são perdoados em Cristo e nós vamos para a vida eterna. Vamos ler a leitura, Ismael. Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 6.
versículo de 13 a 20. Sim. Hebreus capítulo 6, leremos do versículo 13 ao 20. Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao 20. O título, eu vou ler um título para os irmãos, que é Uma âncora que segura a alma. Assim diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juraram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles e o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado, Márcio. Obrigado, irmão Ismael. Nós vamos receber os dízimos e as ofertas escutando o hino número 233, que fala que nós estamos seguros em Cristo. Enquanto que ouvimos o hino Que Segurança 233, nós vamos receber os dízimos e as ofertas. Vamos orar, depois teremos os avisos. Agradecemos, Senhor, por meus irmãos que deram dízimos. Obrigado, Pai, pelas ofertas. Abençoa que nós possamos administrar bem para a Tua obra aqui e para apoiar nossos missionários. Continua, Pai, nos abençoando a cada um de nós nos trabalhos, para assim poder contribuir. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Teremos os avisos com o pastor.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Tivemos uma boa escola dominical, sentimos a falta de várias pessoas, mas sabemos que trabalho e outras coisas de vez em quando interferem. Nós esperamos que semana que vem todos podem. Alguns trabalham, como várias pessoas trabalham uma semana e não no outro, então vem e não vem. Mas a gente veja que estão sendo fiel ao máximo que puder. Eu sempre oro que Deus ajuda para que essas pessoas um dia possam estar livres para cada culto durante o ano. Mas, muito bom. Lembra que escola dominical, 9 horas, nosso culto desce 18h30. Quarta-feira nós temos nosso estudo bíblico, tempo de oração, todos juntos orando. E dividimos, mulheres e homens, mas assim juntos e orando. Lembra a esposa de Boaz? Ontem à noite, a mãe foi para os céus. E então Joana está com muitas tarefas e hoje houve um culto na igreja e parece que amanhã haverá um sepultamento. Então lembra a oração, em oração a família da Joana. Isso em Lima, Peru. Fizemos uma boa reunião hoje, decidimos várias coisas e quero dizer que irmãos, fiquem orando. Nós precisamos alugar temporariamente um local para reunir e assim podemos organizar. E quando um dia chegar a oportunidade de fazer a compra de um lugar, teremos já o CNPJ e tudo que precisamos. Fique orando nisso. Fique orando. Estamos querendo chamar um rapaz para me auxiliar como pastor. Vocês conhecem Aldemir, fique orando por ele, por nós, que seja vontade de Deus, com a chamada futura, ele poderia ver se for vontade de Deus. Lembra também domingo, dia 25. Domingo, dia 27, desculpe. Não esse domingo que vem, mas no próximo. Não haverá cultos aqui. Várias pessoas. Nós vamos estar no retiro em Nova Iguaçu. E se não puder, não pode vir lá conosco, então lembra que nós temos o nosso canal no YouTube e você pode assistir mensagens e estudos que ainda não tem tido oportunidade, Tem domingo de manhã, quando normalmente estiver aqui, pode estar em casa assistindo. E lembra que se puder, se daria para fazer os cultos, tirar o vídeo, filmar os cultos, nós vamos fazer isso se for possível e vamos transmitir e passar para todos o link para assistir ao vivo. Mas o problema é que lá há muito problema de internet e pode ser até com telefones, muitas pessoas não podem
distância e tudo. Então, provavelmente, nós não vamos poder filmar ao vivo, mas vamos tentar. Vamos ver como é. O preço para adultos, 10 anos para cima, crianças e adultos acima de 10 é R$100, até de 6 a 10 é R$75. Lembra também que nós estamos recebendo coisas para a cesta básica. Várias pessoas trouxeram coisas hoje de manhã, semana passada veio, e hoje à noite veio mais coisas. Então essa semana nós vamos entregar a cesta básica para as famílias que necessitam. Eu acho que esses são nossos anúncios. Esse sábado próximo, dia 19, nós estaremos aqui celebrando Purim, que é os acontecimentos no livro de Esther, e aconteceu nesse tempo do ano. E também no dia 17, queremos 16, sexta-feira, um seder de Pesach, um jantar completo com explicação detalhada, e todos estão convidados. Assim, um preço, e vamos semana que vem dar esse para vocês. Mas sábado, dia 17, haverá uma explicação bem abreviada, sem os detalhes que vai passar na sexta-feira. Na sexta-feira deve reservar pelo menos 4 horas. Meia hora para chegar, prontar e chegar, mais umas 3 horas para esse culto, jantar e para voltar para casa. Né? Então, lembra disso. Então, esses são nossos anúncios. Que Deus abençoe todos. Obrigado, pastor. Vamos cantar o último hino antes da mensagem. Número 236. 236. Seguro estou. Vamos cantar a primeira e última estrofe. Sempre me conduz, não me deixa.
Mais uma vez, obrigado, classe. Também Jane. Mais uma vez, eu peço que vamos abrir nossas Bíblias para Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. De repente está mais quieto, né? As crianças saíram, mas vamos lá. O título, o tema hoje à noite é uma âncora que segura a alma. Uma âncora que segura a alma. Qual é essa âncora? Vamos dizer que é esperança. A esperança do céu é um encorajamento em tempos de sofrimento. Como crentes, temos individualmente nossas parcelas de sofrimento, mas em meio às provações podemos regozijar-nos, como Pedro nos admoesta em 1 Pedro capítulo 1. Guarda Hebreus 6 e vamos para 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, eu quero ler versículos 6 a 8. E realmente poderíamos ler começando com 3, porque também menciona o nosso tema, esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Vamos lá. Pai, mais uma vez, estamos aqui na tua casa. Prestes a olhar na tua palavra, temos lido a tua palavra, Pai. Nos dá entendimento. Esteja comigo abrindo a tua palavra para que eu possa dar o sentido, para que todos possam entender e que todos nós podemos estar crescendo na graça que há em Cristo Jesus, crescendo também no conhecimento de Ti, Pai, e também no conhecimento da tua própria palavra. Pedimos tudo isso, Pai. Esteja com nossos amigos Luciano e Shirley, que estão viajando para São Paulo, deve estar chegando talvez dentro de meia hora, 1 hora, não tenho se exato, mas Pai, deles boa viagem. E
esteja com eles nesse tempo em que estão visitando as irmãs dela, esteja com nossos irmãos, outros que estão trabalhando hoje à noite, e por isso não podem vir, esteja com as pessoas que por outras razões, saúde ou outra razão, Pai, que não podem estar conosco hoje. Abençoe-nos, Pai. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Notou aquela frase última? Vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Indescritível? O que quer dizer isso? Indescritível. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer algo impossível de ser descrita por ser extremamente fora do comum. É algo altamente complexo, porque a descrição não corresponde à nossa própria capacidade de expressar. Mas experimentamos dessa alegria. Uma alegria que o mundo não conhece. Quando os incrédulos sofrem, eles ficam desanimados, querem desistir, até de vez em quando querem morrer, querem sair, fazem tudo para evitar, bebendo, faz tudo para esquecer. Mas quando os crentes em Cristo sofrem, sua fé pode se tornar mais forte, seu amor pode se aprofundar, porque sua esperança brilha mais forte. Como sabemos que temos essa esperança? Vamos para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Logo vamos chegar em Hebreus 6. Colossenses capítulo 1. Veremos o versículo 5, que diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Esperança. Esperança. Temos algo nos céus. Não temos visto o nosso Senhor ainda, mas veremos. E tudo que está no céu, nós nunca vimos ainda, mas um dia veremos. Mas nós temos essa esperança, é uma esperança expectativa, tendo certeza que será realizado. Por quê? Baseado na própria palavra de Deus. Nós, os crentes, não temos que se esforçar para enfim chegar a produzir um bom sentimento de esperança. A imutável palavra de Deus nos assegura que nossa esperança está segura em Cristo. De fato, essa esperança é comparada em Hebreus a uma âncora que nunca pode quebrar ou derivar. Então vamos para Hebreus capítulo 6. Quero ler versículos 1. Eu quero começar novamente o versículo 13. Há uma coisa interessante aqui. Diz versículo 13: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, o quê? Jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei.
E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles a fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. O que quer dizer imutabilidade? Algo que não pode ser movido. Seu conselho é imutável. Então se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Quais são essas duas coisas? Para que por duas coisas imutáveis, quais são estas? A promessa e o juramento. A promessa e o juramento. E nós lemos versículos 19 a 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje de manhã nós estávamos lendo acerca de, ou estudando acerca de Melquisedeque e como é um tipo messiânico. Essa pessoa serve como figura profética acerca de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. Nós moramos aqui em Niterói. E para passar para a cidade de Rio, ou a gente pega as barcas, né, e vai sobre a água, assim, ou pelo ônibus, o carro, passamos pela ponte. Mas enquanto que está passando, atravessando a água, podemos notar barcos, navios com âncoras. Jane e eu fomos para Rio essa semana e a barca estava indo direto para Rio e de repente deu uma curva e diminuiu, quase parou e deu um anúncio que tinha que parar, esperar para um navio grande passar. E logo veio esse navio, mais próximo do que nunca que eu tenho visto. Alto, comprido. Já tem observado o tamanho das âncoras? Eu lembro também várias vezes saindo de Niterói, ficando na faixa direita, olhando para baixo, pode ver os cais lá embaixo e tem correntes grandes e âncoras. Eu lembro também indo para a Fortaleza Santa Cruz. Lá no estacionamento há uma âncora. Alguém tem notado? A âncora lá é mais alto do que eu posso me esticar. Está lá, âncora. E aqui nós temos em
versículo 18. Nós, a parte última do versículo 18. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. O que uma âncora faz? Prende o navio. Muitas vezes, atravessando a ponte, você pode notar que, olha, o maré está entrando. O maré está entrando. Por quê? Porque todos os navios estão ancorados, presos, e a água está empurrando os navios, e todos os navios viram, e todos estão olhando para aquilo. Ou de vez em quando estão ao contrário, porque o maré está baixando e saindo. Seguros. Nenhum navio vai batendo na ponte. Seguros, ancorados seguros. Nossa esperança é como uma âncora, mais seguro do que qualquer âncora que os homens podem fazer. A esperança da salvação não significa a esperança de talvez um dia seremos salvos, ou que finalmente serei salvo, ou que talvez um dia eu vou ver, opa, sou salvo. Não. A salvação é eterna. Há muitos que acham que só Deus sabe quem é salvo. Você é uma dessas pessoas? Quem que conhece a Bíblia não pensa assim. Temos que lembrar que a salvação é algo dado à pessoa que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E que esta salvação é o quê? Eu não estou ouvindo. Eterna. O que quer dizer eterna? Não tem fim. Uma pessoa pode saber hoje que está salva. Quer dizer, é salva. E vai mesmo para o céu. A pessoa que diz com confiança, sei que sou salvo, não está exibindo orgulho. Ele está demonstrando fé na palavra de Deus. Devemos gastar tempo esta semana lendo a primeira epístola de João. Há 5 capítulos. Capítulo 1 na segunda-feira, capítulo 2 na terça-feira, capítulo 3 na quarta-feira, capítulo 4 na quinta-feira e capítulo 5 na sexta-feira. Por quê? Eu gostaria de desafiá-los a fazer isso. Por quê? Devemos gastar tempo esta semana lendo a primeira epístola de João, pois esta epístola, foi escrito para nos ajudar a saber com toda certeza que somos salvos. Podemos dizer que esperança da salvação significa a esperança que a salvação nos dá. Vamos para 1 João, capítulo 5, e veremos um versículo. 1 João, capítulo 5,
ver alguns versículos, mas eu vou focar a nossa atenção no versículo 13. Versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora, lembra, Cristo não é nome de pessoa. Quer dizer, ungido. Todo aquele que crê que Jesus é o ungido, o Cristo. Notou? É o Cristo. Não é só Jesus Cristo, mas Jesus o Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o ungido, é nascido de Deus. O ungido, Cristo, Jesus é ungido justamente foi ungido para me salvar, te salvar. Ungido. Ungido para ser o Salvador, ungido para ser o Rei, ungido para ser nosso sacerdote. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Não diz lá, pode considerar que talvez foi nascido de Deus. É nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Vamos pular para versículo 10, para não tomar muito tempo aqui. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? Vida provisória. Não é vida provisória. Quer dizer que eu não creio em Cristo e eu preciso ficar fiel até o fim. Tem muitos que dizem assim, entendendo que se não ficar fiel até o fim, perderam a salvação. Quer dizer então que o crente é parcialmente seu próprio Salvador. Cristo salva inicialmente e você se salva mantendo salvo. Está errado. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em você. Muitas pessoas acham que é assim. Está em mim. Não. Está em Cristo. Está em seu Filho. Quem é esse Filho? O Senhor Jesus Cristo. Ou Jesus o Cristo. Ou Cristo Jesus. O Salvador. O ungido Salvador. Jesus quer dizer salvação, o Salvador. Ungido para salvar. Quem tem no Filho tem a vida. Quem não tem no Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas, João diz aqui, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Quantos de vocês estão crendo que no nome do Senhor Jesus Cristo? Quem? Todos. Então esse é para nós. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que, o quê? Esperais que talvez será salvo. Não.
O que diz? Para que saibais que tendes a vida eterna. Para ter toda certeza que já tem a salvação. E lembra, essa salvação é eterna. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele os ouve. Bom, temos a vida eterna. Talvez vai alguém, mas eu vou pecar, eu não quero pecar, mas eu peco. Antes da salvação, você não era salvo. Mas um dia você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses pecados do passado foram todos perdoados. Você nasceu, entrou na família de Deus. Foi adotado. Agora você é filho de Deus. Deus não vai te tratar agora como alguém fora da família, como um inimigo. Você era inimigo, mas agora você é família. Então Deus trata você como filho. E o filho é filho. Não pode perder a salvação. E lembra, é filho adotado. As leis no tempo bíblico, o filho adotado não podia perder sua herança do seu pai adotado. Ele era impossível. E é isso. Não podemos perder nossa herança, a salvação. Agora, sim, ele nos trata como filhos, e o filho pode, não deve, ser desobediente. Não vai perder a salvação. Mas no momento enquanto que tem pecado na sua vida, ele perdeu algo. O quê? Comunhão. Mas Deus também, Cristo também providenciou meios para que essa barreira de comunhão seja retirada. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e, que mais? Nos justificar de... Purificar de toda. Interessante. Nós estamos falando agora na parte depois da salvação que chamamos de santificação. E para o crente, lembra, não pode trabalhar para ganhar os céus. Mas uma vez salvo, baseado na própria obra de Cristo, agora podemos servi-lo e fazer boas obras. Mas o crente também pode fazer más obras. E por isso tem os ensinos acerca de santificação. Nós devemos estar continuamente crescendo na graça que há em Cristo Jesus. Com pecados, de vez em quando, há baixos. E quando isso acontece, devemos fazer como o rei Davi: correr, confessar o pecado. Correr para o João. Por isso devemos gastar essa semana lendo 1 Pedro, para nos relembrar das coisas que devemos estar sempre cientes. 1 João. 5 capítulos. Um capítulo por dia. E falando acerca da salvação,
Quem tem o Filho tem na vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem na vida, não é salvo. Na verdade, existem 3 tempos verbais para a salvação: tempo passado, tempo presente e tempo futuro. Vamos dizer, tempo passado, tempo presente, tempo futuro. Tempo passado. Naquele momento, no passado, quando cria em Cristo, eu fui salvo. Fui salvo da culpa e da penalidade do pecado, da pena do pecado. No dia no passado que você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, você também foi salvo. Mas isso é uma coisa que ocorreu onde? Ou quando? No passado. Mas salvação tem 3 tempos: passado, presente. O que ele está fazendo no tempo presente? Eu posso dizer, eu estou sendo salvo do poder e da poluição do pecado. Mas preciso fitar meus olhos em Cristo. Preciso ficar em comunhão com Ele. Lendo a palavra me ajuda. Orando com Ele diariamente me ajuda. Você, como crente, também está sendo salvo. Sendo salvo. É um processo no presente, no tempo presente. Salvo do poder e da poluição do pecado. Mas lembra, de vez em quando há falhas nas nossas vidas, porque ainda temos as 2 naturezas. E se eu vou alimentando a natureza velha, o que vai acontecer? Eu vou pecar. Vou perder comunhão com meu Salvador. E muitas vezes perco também comunhão com meus irmãos. Porque logo todo mundo percebe, alguma coisa. Como irmão, tal. O que aconteceu? Então a gente fica orando. E logo tudo muda nessa pessoa. Volta até aquela alegria que deve ter. Talvez ele confessou algo com um dos irmãos, fique só com ele, não. Talvez não, mas ele resolveu endireitar seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E imediatamente aquela barreira que impede a comunhão é retirada. E está em plena comunhão. Por isso, 1 João 9 é tão importante para o crente. Eu não vejo 1 João 9 para o descrente. É para o crente. Deus quer perdoar o descrente. Ele quer salvar. Mas a pessoa tem que aceitar como Salvador. E Ele perdoa. E lembra, o tempo passado, mas há também o tempo presente. E além do tempo presente, há também o tempo futuro. Passado, presente e futuro. Eu e vocês, eu serei salvo da própria presença do pecado quando Cristo retornar. Eu não estou salvo da presença do pecado no momento. Mas lembra o tempo presente. Dependendo do meu Salvador, me mantendo em comunhão com Ele, eu posso ter poder sobre as tentações e sobre o pecado. Mas um dia, no futuro, quando Cristo voltar,
ou quando eu morrer, eu vou estar totalmente livre da presença do pecado. A bendita esperança do retorno do nosso Senhor é a esperança da salvação. E pode ser, e deve ser, muito precioso para nós. Porque nós temos essa âncora. Hebreus 6, versículo 19. Versículo 18, última parte, que diz: nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Entendeu o que está dizendo aqui? Essa âncora está ancorado onde? Não no leito da Baía Guanabara. Está ancorado onde? Hã? O que diz o versículo aqui? Diz aqui que penetra até o interior do véu. Essa âncora está ancorado lá nos céus. E nós estamos conectados a essa âncora, como os navios na Bahia. E não importa qual direção o maré está indo, eu estou ancorado e salvo vocês também. Então, por isso eu gosto muito do que Paulo escreveu para Tito. Vamos para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos lembrar nossa âncora. Tito 2, começando com o versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justa e piamente. Entendeu? Está nos ensinando que, sendo salvos, já foi salvo da pena do pecado, estou sendo salvo da presença e do poder e a poluição do pecado. Um dia serei salvo da presença do pecado. Ensinando-nos que renunciando, nos aqui está referindo a quem? Os crentes, não os descrentes, mas você crente, renunciando o que? A impiedade e as concupiscências mundanas, aqueles desejos fortes para fazer como o mundo faz. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, ancorada, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Essa purificação está envolvida com a santificação. E a santificação completa na sua vida e na minha vida só será completa quando eu chegar diante dele.
o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto. E exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo está dizendo para Timóteo, para Tito, prega isto. Não permita que ninguém repreende. É a verdade aqui. É o que Deus ensinou. Então, irmãos, vamos lembrar da âncora que nós temos, a esperança no Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, aprender o que Tu tens para nós na Tua Palavra, para que podemos saber como viver enquanto ainda estivermos neste mundo. Para que com nossas vidas podemos Te honrar e Te glorificar, sendo firmes, ancorar firmemente, lembrando que nossa âncora está lá dos céus, atrás do véu, lá. Te damos graças por isso, Pai. Toda essa segurança que faz nossa esperança crescer, expandindo, e a nossa alegria também. No nome de Cristo Jesus, oramos. Obrigado, pastor. Vamos encerrar nosso culto cantando o hino Eu Sou Filho Adotado. Número 350, Eu Sou Filho Adotado. Filho